Bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui em mais uma doutrinária interativa e contamos hoje com a presença de Margarete, que vai nos auxiliar, né, com sua contribuição também nessa fala, e que possamos aproveitar esse ensinamento de hoje, né? Nosso tema hoje é a beneficência, que está no capítulo 13 do Evangelho. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Mas antes de começar, né, com a nossa prece inicial, eu vou pedir para a Margarete dar um bom dia a todos vocês. Oi, pessoal, bom dia, bom domingo a todos. Espero que de alguma forma a gente possa vir a contribuir para a melhoria, né, de cada um de nós, porque qualquer trabalho que a gente realiza, a gente está se melhorando um pouquinho, e é isso que a gente quer, ajudar e ser ajudado de uma certa forma, né? Então, um bom domingo a todos, espero que vocês gostem. Então vamos lá conversar, né? Mais um encontro. Eu gosto sempre de comentar que não é muito confortável essas questões de vídeo, né? Para a gente, mas estamos aí enfrentando juntas essa nova modalidade de doutrinárias. Então, durante toda a semana, nossa casa vem trazendo temas e aos domingos também estamos aqui para mais esse bate-papo. Então, o que falar da beneficência, né? É uma palavra que não é muito, até não é muito utilizada no nosso cotidiano. Mas precisamos lembrar que beneficência, na verdade, né, é o ato, a prática de fazer o bem. É uma virtude de fazer o bem. É o que a gente considera o beneficiar o próximo. Então, assim, observe quanto é importante a gente abordar nesse momento de crise essa prática do bem, abordar a beneficência. E o Evangelho vem nos trazer, para o estudo dessa manhã, o item 11, né, do capítulo que eu citei, né, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, vem nos trazer 6 mensagens dos Espíritos. Né? Ela tem a primeira mensagem do Adolfo, bispo de Argel, mas vamos ter a mensagem de São Francisco de Paula, vamos trazer duas mensagens de Cáritas, uma que se denomina um espírito protetor e a outra de João. Hoje nós vamos prestar um pouco mais atenção na mensagem do Adolfo, que ele quis nos dizer através da passagem que ele pôde deixar como exemplo, como um convite a essa beneficência. As outras mensagens dos demais espíritos, eles têm algo em comum, que é exatamente falar sobre a prática do bem, sobre a caridade. Então, se a gente pudesse ler aqui, tivesse tempo suficiente para ler e comentar as 6 mensagens, nós iríamos observar que elas são diferentes em seu aspecto de abordagem do que vai ser comentado, mas, ao mesmo tempo, elas têm todas um objetivo em comum, que é mostrar a prática do bem, mostrar como as pessoas nós podemos fazer o bem, independente da nossa condição social, da nossa condição intelectual, o que a gente pode fazer para que o próximo ele seja, então, ajudado, que nós nos ajudemos, então, uns aos outros. A mensagem do Adolfo não é uma mensagem grande, tá? Mas tem uns pontos muito importantes para que a gente possa refletir, porque o Espírito ele vem nos dizer nessa mensagem, na verdade, ele vem nos convidar à prática do bem. Ele vem nos fazer convites através desta mensagem. E tem um ponto que ele diz que nós devemos, então, compreender as nossas obrigações para com o outro. Né? Como podemos ajudar o outro. E ele vem também dizer, né, que ele vem nos lembrar que Jesus disse, quando vestirdes a um desses pequeninos, lembrai de que é a mim que eu fazeis. E aí esse convite é justamente isso, fazer o que Jesus nos ensinou. Porque o tempo inteiro Jesus, ele ofertava, o tempo inteiro ele acolhia, o tempo inteiro através da sua pedagogia do amor, ele vinha sempre a deixar uma mensagem de caridade, uma mensagem de fazer o bem. Desde o momento que ele curava, do que ele falava, de como ele olhava, de como ele se dirigia aos seus discípulos e ao próximo que se aproximavam, dos que se aproximavam dele. Então, Jesus, o tempo inteiro, era
amor e caridade. E essa mensagem de Adolfo vem justamente nos lembrar dessa importância de fazermos o bem, aquela velha frase, fazermos o bem sem olhar a quem. Em palestras anteriores, o nosso grupo vem falando de fazer o bem sem ostentação, já falou a questão da caridade material, da caridade moral. E observando esse texto, na verdade, esses textos, 6 mensagens, a gente percebe que o assunto ele não se acaba. Quando se fala de caridade, quando se fala em fazer o bem, o assunto ele não se encerra. E eu entendo que é por isso que o Evangelho quis trazer essas 6 mensagens desses irmãos, que com mais experiência, já tendo passado pela vivência terrena, pode nos fazer esse convite dessa prática do bem. Um outro ponto importante que eu achei muito importante, muito bonito de ser destacado, é quando Adolfo diz caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que hás de conduzir os povos à felicidade. Adolfo vem dizer que a caridade foi para ele uma virtude que fez com que ele ficasse melhor na terra, que ele vivesse melhor na terra. Ele diz: foste tu, divina, virtude divina, que me proporcionasse os únicos momentos de satisfação tive na terra, que gozei na terra. Adolfo vem dizer que sem essa prática da caridade, sem esse fazer o bem que ele pôde, em algum momento de sua passagem pela terra, fazer, ele pôde sentir isso como uma satisfação, como uma paz em seu coração. E é este mais um convite que a mensagem vem hoje nos solicitar, né? Nos pedir que olhemos uns aos outros com esse olhar de Jesus, com essa compreensão de que não precisamos muitas vezes de muito, né, para que possamos ajudar a quem precisa, ou perceber quem está em sofrimento, ou quem está com um olhar distanciado muitas vezes. Então, essa mensagem ela vem hoje justamente nos dizer isso, nos dizer que a caridade, é na caridade que devemos procurar a paz no coração. E uma coisa muito forte que teve nessa mensagem, assim, que me balançou bastante, é o trecho que Adolfo diz que quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós. E aí me faz lembrar e talvez nos faça refletir de quantas vezes nós estamos em aflição, nós estamos com algum problema e a gente fica se questionando e perguntando: por que isso me aconteceu? Porque muitas pessoas dizem: por que Deus permitiu que isso aconteça comigo? E a gente esquece que há situações bem piores. Há pessoas que têm uma condição muito, muito mais difícil do que a nossa, que vivem em condições, materialmente falando, muito complicadas. E quando a gente olha para o que nós temos, é até de nos envergonhar. Poxa, nós temos muito. Nós já temos tanto e ainda continuamos, às vezes, dizendo que por que isso aconteceu, ou até mesmo murmurando que isso não devia ser dessa forma, quando sabemos que todas as coisas que nos acontecem têm um motivo de ser e um propósito. E é muito forte quando Adolfo, nessa mensagem, ele vem nos chamar a atenção disso. Vem nos trazer uma reflexão em cima de situações que são muito mais graves do que aquelas que nós possamos estar passando nesse momento. Então ele diz: quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós, vede de que misérias a aliviar, de que pobres crianças sem família, de que velhos sem qualquer mão amiga que os ampare, e lhes feche os olhos quando a morte os reclame. Ele vem dizer que há inúmeras pessoas em situações de grande dificuldade. Como da outra vez a gente comentou também aqui num bate-papo como este, de que a pandemia ela escancarou as divergências as divergências sociais, mostrou de forma muito contundente o quanto nós temos pessoas que vivem à margem da sociedade e são excluídas. Então, nunca é demais repetir isso. Nunca é demais dizer que nós precisamos ter esse olhar para aqueles que sofrem, para aqueles que
precisam de nossa ajuda, porque quanto bem temos a fazer, quanto bem podemos fazer. Adolfo diz isso. E hoje eu reflito isso e convido também a todos vocês que posteriormente possam ler a mensagem do Adolfo, assim como as demais mensagens nessa parte do Evangelho da Beneficência, para que a gente possa fazer essa reflexão do que como eu posso, então, fazer este bem. De que forma eu posso expandir o meu olhar, de que forma eu posso colaborar mais para que a sociedade em que eu vivo, para que o meio em que eu vivo, ele possa ser melhor, possa ser mais próximo dos ensinamentos do Cristo. A gente percebe que o mundo caminha já há um tempo para uma mudança planetária, né? Para um momento em que os moradores do planeta eles já vão ter aprendido o ensinamento do Cristo, que eles já vão estar preparados para saber o que é o bem. Não vai precisar ficar lembrando o tempo inteiro de, olha, para fazer o bem tem que ser assim. Você tem que olhar o seu irmão com mais caridade, com mais compaixão, com mais indulgência. Eu acho que o mundo futuro ele não vai mais ser preciso que a gente fique repetindo a necessidade dessas virtudes. Essas virtudes elas vão estar impregnadas em nós. Nós já vamos chegar, nós, os espíritos que merecerem essa nova terra regenerada, já vão chegar aqui com esse sentimento de bondade, com esse sentimento de caridade, com esse desejo e esse entendimento do que realmente é ser caridoso e o que é fazer o bem sem olhar a quem, o que é vestir o outro, como Jesus nos ensina, o que é vestir ao próximo. Tá? São muitas reflexões que essa mensagem ela pode nos trazer, porque ser caridoso, segundo essas mensagens, fazer o bem, segundo essas mensagens que hoje nós estamos falando, é o que vai trazer um alívio para as nossas dores. Quando uma certa vez uma pessoa me disse que quando estava num momento de muita dificuldade, que ele entendia que era um momento de muita dificuldade para ele fez uma visita ao Hospital do Câncer. E em uma visita ao Hospital do Câncer, ele pôde ver aquelas pessoas ali em sofrimento, algumas crianças compadecendo, né, ali da enfermidade. E ele disse que foi naquele momento que ele percebeu que o que ele estava passando não era nada comparado a passar por uma doença como o câncer. E aí essa pessoa disse que procurou, de alguma forma, ingressar como voluntário de uma atividade nesse local, né, nesse hospital. E ele disse que o problema que ele tinha, do que ele sentia, foi ali ficando tão pequeno, mas tão pequeno, a ponto dele não mais murmurar, não mais achar que o problema dele era maior do que todos os outros. Tá? Todas as vezes que nós estudamos aos domingos, nós seguimos um roteiro. É um roteiro sistematizado do estudo do Evangelho. E esse roteiro ele nos dá algumas sugestões de leituras complementar, vai nos colocando próximo a outras mensagens que estão em outras obras. Então, assim, a gente encontra no Livro dos Espíritos a pergunta 642, que vai também fazer algo bem interessante para a gente juntar com essa mensagem do Adolfo. Para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E a resposta dos espíritos justamente não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, algumas pessoas eu já ouvi, mas eu não faço mal nenhum. Eu não faço mal a ninguém. Mas se você faz o bem a alguém, só não fazer o mal não exime a nossa responsabilidade, o nosso compromisso para com o outro. Ficar, então, ali parado, não, para mim, então, não faço mal a ninguém, não atinjo ninguém, não prejudico ninguém. Eu já ouvi uma fala assim, nunca fiz nada para ninguém que viesse causar um prejuízo. Nunca fiz isso, nunca fiz nada. Mas e o bem? O convite aqui hoje da mensagem do Adolfo é fazer o bem. Fazer o bem sempre.
por mais que ele seja mínimo, por mais que seja, mas isso é tão pouco. O pouco é o muito do outro. Se eu acho que é pouco doar uma cesta básica 1 quilo de um alimento, para mim, eu posso achar que é pouco. Para o outro, é muito. Eu posso ainda olhar para um irmão, para um amigo e dizer, podemos conversar? Aquilo para mim pode ser pouco, mas para o outro, nossa, quanto é importante. Eu acho que tem uma situação que eu jamais vou esquecer, é de uma pessoa muito querida, nossa, de um grupo que eu faço parte, que aconteceu um problema muito grave com o pai dela, na situação dela. E o pai dela ficou internado e tal, e veio a desencarnar. Só que eu e quase todos os outros amigos, nós achávamos que ela estava precisando de um momento de ficar sozinha, de um momento de não, a gente não ser invasivo. Então, eu e mais alguns, a gente achava que o certo era não ser invasivo, era deixar ela com a família e tal. Só que aí depois que teve o desencarne do pai dela e tal, ela disse, eu precisava tanto de vocês, naquele momento. Eu precisava de vocês, eu precisava das mensagens, da palavra. E por mais que eu tentasse me explicar que eu não queria ser invasiva, essa resposta minha, esse meu entendimento não confortava, porque o que ela precisava naquele momento, essa amiga precisava, era minimamente do nosso carinho, do nosso olhar e da nossa não que a gente não tivesse dado atenção, mas ela desejava muito mais atenção. Então, às vezes, o fazer o bem, a gente nem sabe como é que faz o bem. Muitas vezes a gente acha que não fazer nada e ficar ali, eu vou ficar calado, eu vou ficar em oração, eu estou fazendo bem. Mas em algumas situações, a pessoa está tão precisando, está tão necessitada deste amor, e a gente deixa de doar esse amor. Então, precisamos o tempo inteiro fazer o bem, é o que as mensagens vêm nos dizer. E independente do que seja o bem, uma palavra de carinho, de conforto, uma mensagem, uma doação material, tudo isso, essas ferramentas reunidas, elas são as práticas, as boas práticas do bem, vamos chamar assim. Uma outra pergunta do Livro dos Espíritos é: haverá quem, pela sua posição, não tem a possibilidade de fazer o bem? Será que existe alguém que, de maneira alguma, não possa fazer o bem, não consiga fazer o bem? E a resposta também é não. Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relação com os outros homens para que se tenha a ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo a oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Então, olha que profundidade essa resposta. Todas as vezes que for necessário. Então, como fazer para deixar que o bem invada as nossas vidas, para deixar com que esse sentimento de bondade seja externado, mas que seja ao mesmo tempo sentido por nós, para que não tenhamos comportamentos egoístas, para que não sejamos, em certos momentos, egoístas a ponto de achar que uma mensagem ou que um perguntar se o amigo precisa de alguma coisa é ser invasivo. Claro que temos que ter muito cuidado, respeitar sempre o limite, né, do outro, respeitar sempre a situação do outro, mas se a gente puder, se a gente tiver esse acesso, que a gente consiga externar esse bem, externar em palavras, externar em apoio e, se for o caso, externar em condições materialmente falando. Tá? As mensagens, como eu falei, as mensagens que vão trazer o tema beneficência, elas vão sim falar sobre o bem e sobre a caridade. Na mensagem uma das mensagens de Carita, que ela é mais longa, ela também diz que a caridade, ela liga o benfeitor ao beneficiado.
Então, todas as vezes que a gente faz um ato de caridade, um ato de bondade, e isso é do coração, é um desejo realmente de fazer esse ato, nós estabelecemos eu entendo como essa energia, né? Então, ele diz aqui, a mensagem de Caritas diz que vai fazer com que um benfeitor se ligue ao beneficiado, e isso gera uma energia de amor. Voltando a dizer, se isso for realmente sentido, se for realmente desejado, e não for apenas um ato impulsionado por qualquer outro motivo que não seja a verdadeira caridade. Então, podemos ser caridosos com os nossos parentes, com os nossos amigos, com aqueles que nós trabalhamos, inclusive até com os nossos desafetos. Porque como ser caridoso com o nosso desafeto, ou com aquele que nos enxerga como um desafeto? Através da oração, através da prece. A prece é um ato de caridade e é um ato também de externar o bem, de mostrar como a gente pode fazer o bem ao outro, mesmo que aquele outro ele não nos compreenda, ou às vezes que ele não aceite. Muitas vezes tem pessoas que olham nossa doutrina, né, nossa prática espírita com algum tipo de preconceito. Mesmo para essas pessoas, nós devemos o tempo inteiro externar esse bem. Sempre devolver com palavras de serenidade, de tranquilidade, mostrando o nosso ponto de vista, nosso entendimento dessa doutrina que nos acolhe e nos conforta, sem ofender, sem criticar, e sempre mostrando que o bem que nós fazemos é o que importa. O que a gente conseguiu aprender na doutrina é o que importa. Tá? Mas, como eu disse logo no começo, hoje nós temos a presença de Margarete, né, no nossa doutrinária. Aos domingos nós sempre fazemos esse bate-papo e sentimos muita falta desse encontro presencial, onde outras pessoas podem colocar sua opinião. E hoje nós vamos pedir a colaboração de Margarete nesse tema, e eu queria saber dela assim, o que é que ela acha de se devemos esperar que o próximo nos peça ajuda. Será que a gente precisa esperar que o irmão peça essa ajuda para a gente ajudar? Como você bem colocou em relação à sua amiga, sua colega do grupo, ela não soube pedir ajuda, né? E vocês, para tentar, de uma certa forma, não serem invasivos, vocês optaram por não invadir, vamos dizer assim, a intimidade dela, deixou ela passar aquele momento. Foi a interpretação de vocês. E respondendo a sua pergunta e fazendo uma apologia a esse exemplo que você deu, eu digo que, com certeza, a gente não precisa esperar que o outro nos peça ajuda, né? A gente, na verdade, precisa ter um pouco de sensibilidade. E é essa sensibilidade que a caridade nos toma e nos chama a perceber a necessidade do outro, mesmo sem que esse outro venha nos solicitar essa necessidade. E essa caridade, ela não necessariamente ela está aportada a uma questão material. Muitas vezes é uma questão moral, muitas vezes a gente praticar indulgência, a gente não criticar o outro, a gente não querer colocar para o outro uma opinião própria nossa. Essa questão que você falou da religião, de quando você vem com uma pessoa que tem um pensamento diferente do seu, o se calar já é uma caridade, porque você vai evitar um conflito, você vai evitar situações em que vai se colocar para que exista algo que seja negativo, porque a beneficência é o bem. Então, o bem pode ser praticado em todos os tipos de situações, desde que você tenha o contato com o outro, que foi o que você disse no início, a gente tem como praticar uma caridade, com uma palavra, com uma ajuda financeira, com um apoio moral, com um acolhimento na hora do sofrimento do outro. Então, a beneficência ela pode ser praticada de inúmeras formas, e a gente tem que ter essa sensibilidade para eu olhar para o outro, né? Para poder enxergar que às vezes as pessoas se sentem constrangidas em pedir uma ajuda. Às vezes as pessoas se sentem numa situação em que elas não se sentem confortáveis em falar assim: Suane, será que você poderia me dar um tempinho? Porque esse tempinho para ouvir o outro é uma ajuda.
né? A gente tem várias formas. Então, diante desse momento que a gente passa hoje de pandemia, onde o isolamento foi instaurado em todos os lares, eu ter alguém da família, ou eu ter um vizinho que às vezes não vai me pedir uma ajuda, mas eu me propor a fazer uma compra, eu me propor, porque ele tem uma idade mais avançada, a dar um apoio moral, a fazer uma ligação e bater um papo, porque às vezes a pessoa mora sozinha, o isolamento faz com que as pessoas se sintam sozinhos, deprimidos. Então, são atos que não exigem dinheiro, que não exige apenas uma ação nossa, né? Uma vontade realmente de ajudar. E quando você falou aí que, na mensagem de Caritas, que ela disse que quando você promove essa ação, cria uma ligação com o beneficiado e que na verdade, eu acredito que o mais beneficiado é quem faz essa ação de caridade, porque a gente vai, além de enxergar a fraqueza do outro e ver que a gente não está num estado tão deprimido como a gente às vezes se coloca, a gente vai poder exercer na gente essa bondade e a gente é que vai ganhar mais com isso. Então, quem pode ajudar, com certeza, vai estar se beneficiando muito mais do que aquela pessoa que está sendo ajudada. Então, é nesse momento de ligação entre um e outro que se exerce essa energia positiva de bem, né? Desse bem de troca mútua. Então, é isso. Eu acho que, com certeza, não. É bom a gente até ter esse cuidado de olhar para o lado, olhar para o outro, realmente ter essa caridade, essa necessidade de ajudar, porque quando a gente enxergar isso dentro da gente, a gente vai ver que a gente vai ser muito mais beneficiado, né? Muito mais é, recompensados de amor, de afeto, de carinho, do que realmente o outro. Então, isso é uma coisa que a gente tem que praticar diariamente dentro da gente e que tem que ser natural, realmente, não forçado, não para se aparecer, não para que o outro veja que eu sou bonzinho, não, ser por ser, porque isso é uma transformação moral que a gente exerce dentro da gente e que isso vai fazer bem para a gente mesmo, entendeu? Por isso que no início eu disse, a gente aqui vai fazer uma troca, porque, né, eu vou ajudar, mas com certeza eu vou ser muito mais ajudada do que eu vou estar exercendo uma caridade. Então é isso, não, respondendo a sua pergunta, não, né? A gente realmente tem que buscar em toda parte, e um trechinho aqui do livro que serve de base para a gente, ele diz assim: é dever de todos nós ir ao encontro do infortúnio, das misérias ocultas, aliviando dores e trazendo alegrias aonde antes havia amargura e desespero. Então, vamos todos nós, vamos hoje fazer esse convite ao encontro do infortúnio e a ajudar o próximo mesmo, né? Então, é isso. É isso. Agradecemos a Margarete, né, pela colocação, né, por ter complementado esse assunto e o quanto é importante, né, a gente pensar em todas as questões que foram levantadas hoje nesse nosso bate-papo. Então, Margarete, obrigada, né, por sua participação, por ter colaborado. Eu que E agradeço. para a gente encerrar aqui, eu vou lembrar que nós temos um livro Estude Vida e Viva, através da psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, e tem uma mensagem que não dá tempo a gente ler e tal, mas o nome da mensagem é o Bem Antes. E o mais interessante é o finalzinho dessa mensagem, que ele vem dizendo justamente o seguinte: os viajantes de um navio a pleno oceano reclamam auxílio mútuo, a fim de que se evite o sossobro da embarcação. Se a gente pensar a Terra como esse navio, estamos todos juntos. E cada um no navio ele tem uma função, né? Tem lá a função de comando, mas tem a função da alimentação, tem a função da manutenção de uma logística que faz com que o navio ele vá ali pelo oceano. Então, nós na Terra, nós precisamos uns dos outros. Precisamos estar nos auxiliando para que essa Terra ela não naufrague. Na verdade, não a Terra, mas a humanidade. Então, e nesse momento de pandemia, que nós estamos passando por um oceano turbulento, nós precisamos sim uns dos outros e estarmos juntos nesse momento para
vencermos essa tempestade, né? Esse momento de dificuldade que mostra como a humanidade ela é frágil, como estamos nos fragilizando a cada dia, cada vez mais que essa pandemia ela aumenta, especialmente em nosso país. Então a mensagem termina dizendo: nós os espíritos, encarnados e desencarnados, em serviço no planeta, não nos achamos em condições diferentes. Daí a necessidade de fazermos todo o bem que nos seja possível na reparação desse ou daquele desastre. Mas para que tenhamos sempre a consciência tranquila, é preciso saber se fizemos o bem antes. Então, antes de qualquer coisa, antes de esperar qualquer acontecimento trágico, antes de que o outro diga que precise, nós devemos fazer o bem antes. Então, nós agradecemos a Margarete mais uma vez, agradecemos a oportunidade que nos foi dada através da espiritualidade em fazermos esse trabalho hoje juntas, que possamos já nos preparar para o momento final da nossa atividade hoje, fechando os nossos olhos, mantendo uma sintonia com a nossa casa, com a CF. Que possamos hoje nos visualizar naquele salão, naquele ambiente, que possamos perceber a presença amiga e fraterna dos mentores da casa, dos nossos amigos encarnados, daqueles sorrisos, dos abraços, porque são essas lembranças que vão fazer essa energia, esse fluido que nós vamos precisar para a semana, nos momentos de dor, de aflição, de medo, que possamos lembrar daqueles momentos no centro e possamos pedir a Deus, Pai de infinita bondade, que nos proteja, nos guarde, que nos dê uma semana de paz e equilíbrio e que possamos sim, Senhor, fazer o bem em todos os momentos da nossa existência, aproveitando cada segundo que nos foi dado aqui na Terra para servir, para sermos caridosos e para estarmos juntos no entendimento dos ensinamentos de Jesus Cristo. Que a paz esteja com todos nós, que possamos ter uma semana boa, tranquila, fiquemos firmes nesta luta contra o coronavírus, tomando todos os cuidados necessários de higiene, de mão, de na casa, evitando sair o quanto for, assim, só no necessário mesmo. Mas a gente pede neste momento que também façamos uma higienização mental, através da prece, através da fé e através da confiança em Deus acima de tudo. Muita paz, bom domingo e que todos vocês estejam bem, que fiquemos todos bem. Forte abraço a todos.